Olá, terça-feira, 31 de março. A gente fala hoje sobre a lei que proíbe a oferta de bebidas alcoólicas a menores de idade. Vamos receber a consultora em dependência química Selenita Coelho. Você vai ver também... Funcionários da Endurbe decidem manter a greve e toneladas de lixo se acumulam pela cidade. Na sessão da Câmara, servidores que suspenderam a paralisação pedem alterações no projeto de lei com a proposta da Prefeitura. Polícia Civil fala do caso do universitário Humberto Fonseca. Inquérito ainda não foi concluído. Os servidores municipais de Bauru suspenderam a greve ontem com a expectativa de retomar as negociações em maio. Já os funcionários da Endurbe vão continuar com a paralisação enquanto toneladas de lixo se acumulam pelas ruas. A prefeitura diz que a última proposta oferecida já é o limite do que o orçamento permite. Os servidores públicos da prefeitura de Bauru aceitaram a proposta de reajuste e suspenderam a greve. Serão R$ 55,00 de abono em março, R$ 30,00 de abono em abril para quem recebe até R$ 2.300, aumento no vale-compra de R$ 285 para R$ 310 e vale-refeição pago em dinheiro no valor de R$ 300, inclusive para os inativos. Mas o sindicato, que representa a categoria, afirma que é apenas uma suspensão. As negociações devem ser retomadas a partir de maio. A negociação volta, já temos uma reunião marcada para o dia 8 de maio às 14 horas com a administração e aguardamos uma nova proposta do governo. Por que essa data, 8 de maio? Foi uma data estipulada pela prefeitura por conta do fechamento do quadrimestre. Para a prefeitura, o acordo vai representar um aumento de R$ 500 mil ao mês na folha de pagamento do município. Isso vai dar para a prefeitura uma quantia de valores na ordem de R$ 6 milhões ao longo de 2015. O que representa um aumento na folha hoje da prefeitura mês são R$ 25 milhões. Esse aumento em R$ 500 mil é um aumento de pelo menos 2% na folha. Garcia explica que o atendimento das reivindicações da categoria em maio vai depender da arrecadação do município. A prefeitura, por um lado, trabalha aí com uma expectativa na parte de receita e também na parte de despesa. Na parte de despesa já foram feitas algumas medidas para que houvesse uma diminuição. E a parte da receita, o que a gente fica aguardando são os repasses que vêm do governo federal e estadual, cujas receitas são as que mais têm diminuído ao longo desse ano. Os funcionários da Endurbe, empresa responsável pela coleta de lixo da cidade, decidiram pela continuidade da greve. Uma nova reunião deve ser agendada amanhã para a apresentação de uma contraproposta da Endurbe aos funcionários. Até lá, a coleta de lixo da cidade permanece em 70% da capacidade. Esse negócio de lixo. No entanto, segundo informações da empresa, na prática, o serviço tem sido mantido em apenas 30%. Atualmente, há cerca de 1.500 toneladas de lixo acumuladas pelas ruas da cidade. A direção da Endurbe diz estar trabalhando pelo fim da greve. Nós entendemos a posição dos nossos funcionários, eles acreditaram numa melhoria a mais, foi prometida e não aconteceu, mas também a Endurbe segue, é uma empresa municipal e segue o município. O município já se acertou. Não havia motivo da Endurbe os funcionários especificamente da coleta e da capinação não aceitarem. Então, nós abrimos algumas negociações com os coletores especificamente para entender o que está acontecendo, qual é a demanda deles. Nós já entendemos e vamos fazer um ajuste específico aqui na Endurbe. Em relação aos coletores de lixo que estariam trabalhando com os 70% do pessoal exigido, mas fazendo apenas 30% da coleta, o presidente da Endurbe explicou que vai informar o tribunal sobre o problema para que sejam tomadas as providências necessárias. A Polícia Civil falou com a imprensa hoje sobre a investigação do caso Humberto Fonseca. O universitário morreu pelo consumo excessivo de bebida alcoólica numa festa aqui em Bauru. Você viu no Unesp Notícias que a morte do aluno da Unesp completou um mês ontem.
De acordo com o delegado Kleber Granja, responsável pelo caso, são 14 investigados. Os 2 organizadores da festa, 2 proprietários de uma empresa contratada para dar suporte ao evento, 6 alunos que promoveram a competição de bebidas da qual participou Humberto, além de 4 pessoas da equipe socorrista que estavam no local. O inquérito não está concluído, mas o delegado explica qual é o foco da investigação. A crítica maior que a Polícia Civil pode fazer a respeito dessa espécie de eventos é a falta de legislação específica e a falta de uma fiscalização, aliado a um total descompromisso de organização e promoção dos eventos, principalmente com segurança, principalmente com saúde dos participantes. No sábado, e isso está sendo objeto da investigação, decide-se trocar uma das provas e estipularam essa chamada shot minuto. Basicamente, um membro de cada república sentava numa mesa disposta e os auxiliares da organização do evento serviam doses cronometradas de 50 ml de vodka por minuto. Ganhava quem aguentasse e ficasse por último. Não se estipulou limites. Não houve, em momento algum, a preocupação de trazer um socorrista, de trazer um auxiliar de enfermagem, um médico, um brigadista, um paramédico, para trazer o limite para essa prova. Esse é o ponto exato que a investigação quer apurar. A Polícia Civil encaminhou o inquérito para o Ministério Público com um pedido de ampliação de mais 90 dias de prazo para a conclusão dos trabalhos. Cerca de 20 pessoas ainda devem ser ouvidas durante a investigação. Hora de saber como fica o tempo. As informações são do IPMET e do CPTEC. Agora à tarde, chove em pontos isolados no norte e oeste do estado. Amanhã, a entrada de uma massa de ar seco e frio deve deixar o tempo estável em todas as regiões. Em Bauru, as chances de chover hoje ainda são pequenas. Amanhã, o sol deve predominar. Agora, a umidade do ar é de 51%. Temos ventos de brisa a 4 km por hora. Hoje, a mínima foi de 21 e a máxima de 30 graus. Nesta quarta, os termômetros ficam próximos disso, entre 21 e 31 graus. Depois do intervalo, você vai ver que os servidores que suspenderam a greve ontem foram à sessão da Câmara. Eles querem que os vereadores alterem alguns pontos da proposta feita pela Prefeitura e enviada para votação. É daqui a pouco, continue com a gente. Os servidores municipais que suspenderam a greve ontem foram buscar o apoio dos vereadores na Câmara. Eles pediram mudanças no texto do projeto de lei enviado pela Prefeitura com a proposta de aumento. A sessão foi marcada por outros protestos. Como jurídico e não foi. A sessão foi aberta com uma denúncia do presidente do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde. Segundo Irineu dos Santos, a contratação desses profissionais é feita de forma irregular em Bauru. Isso porque eles estão subordinados a entidades e não diretamente à prefeitura, como determina uma lei federal de 2006. Irineu defende que a situação seja regularizada. O que nós estamos reivindicando aqui é justamente uma contratação justa para os agentes comunitários, porque nós sabemos que dia menos dia teria que fazer um processo seletivo ou um concurso público. A própria lei dá direito aos que estão trabalhando que isso possa ser feito através de título e aqueles que têm o curso introdutório poderia também usar isso. Então vocês querem a incorporação desses profissionais no quadro da Prefeitura de Bauru? Dentro da lei.
Já os servidores municipais voltaram a ocupar a galeria da Câmara em campanha salarial. Eles apresentaram um documento suspendendo a greve e solicitaram que algumas medidas sejam incorporadas ao projeto de lei enviado à Câmara pelo prefeito. Entre os principais pedidos, os trabalhadores querem o pagamento imediato do abono de R$ 300 e que ele seja concedido aos servidores ativos e inativos. Retirada do teto que define o pagamento do abono salarial de R$ 30, que hoje é de R$ 2.300, ou que ele passe a ser de R$ 3.200. Garantia de retomada das negociações após o fechamento do primeiro quadrimestre e um posicionamento por escrito do prefeito de que não haverá punições aos participantes da greve. Diante da pressão dos servidores municipais para mudanças no projeto de lei enviado à Câmara, os vereadores voltaram a criticar o prefeito Rodrigo Agostinho. Segundo os parlamentares, o prefeito estaria transferindo uma responsabilidade que é dele para a Câmara. Moisés Rossi chegou a sugerir que os vereadores fizessem uma emenda ao projeto, dando o reajuste da inflação aos servidores. Assim, a decisão retornaria para as mãos do prefeito. O problema é que ele manda um projeto dando 1% de aumento, 2 abonos de R$ 50 e R$ 30, e, claro, o servidor público cai aqui na Câmara Municipal, como se nós pudéssemos mudar isso. Na verdade, não é de competência nossa, nós não temos como fazer uma emenda modificando, seria uma emenda ilegal. Mas a vontade é fazer essa emenda, fazer uma emenda dando a inflação e o prefeito que vete lá. Ele adora mandar os problemas para cá. O líder do governo na Câmara rebateu as críticas e voltou a dizer que o prefeito ofereceu o reajuste possível diante do atual orçamento do município. Realmente é uma situação delicada e nesse momento o prefeito enviou o que realmente ele pode dar de aumento nesse momento. Ele seria imprudente de dar um valor a mais sem saber como vai ficar a arrecadação durante o mês agora de abril com a entrada das primeiras parcelas do IPTU. O dia também foi de manifestação pela cultura. Artistas protestaram contra o fechamento da oficina Glauco Pinto de Moraes e pediram o apoio dos vereadores. Por que o apoio deles é importante? Para que a oficina cultural Glauco Pinto de Moraes permaneça em Bauru e atendendo a toda a população e a 45 cidades aqui do entorno e região. Fabiano Mariano, presidente da Comissão de Cultura e Esportes da Câmara, garantiu que os artistas terão a ajuda da casa. Nós apresentamos também uma moção de apelo ao senhor governador do estado para que reveja essa política que é maléfica, né, para o município, a questão do fechamento da casa. Então é este o papel do vereador. Nós somos solidários e iremos cobrar muito para que não haja este fechamento. Sobre a denúncia de contratação irregular de agentes comunitários, a Secretaria Municipal de Saúde informou que existe um estudo para que, a partir deste ano, eles passem a ser contratados pela Fundação Regional de Saúde. Ainda não se sabe se eles serão ou não demitidos. E a pichação voltou a ser tema de cobrança na tribuna. O vereador Raul Gonçalves reclama que a Prefeitura não vem aplicando uma lei que pune com multa quem for pego pichando. Você acompanhou aqui no Nesp Notícias que em outubro do ano passado foi aprovado pela Câmara Municipal de Bauru um projeto de lei que estabelece multa para quem for pego pichando imóveis. Desde que a lei entrou em vigor, a Polícia Ambiental já fez 2 flagrantes com 3 envolvidos, mas eles não foram multados pela Prefeitura por falta de um setor responsável por essas fiscalizações. Raul Gonçalves, autor do projeto, criticou a Prefeitura por não ter definido até o momento quem faria as autuações e afirmou que o ideal seria a SEMA aplicar as multas. Nós estamos mandando um ofício para a SEMA, nós já falamos com a secretária do Meio Ambiente, e os seus diretores diretos relacionados ao setor, para que os seus agentes têm poder de fazer essas multas. Então, eles também não sabiam informar, iriam fazer uma consulta para o jurídico da Prefeitura. De qualquer forma, nós podemos, no mínimo, comunicar às delegacias da cidade de Bauru que a SEMA agora vai estar aplicando as suas multas. Além disso, existe dentro do projeto de lei a parte educativa. Eu vou agora procurar a secretária de Educação para que as escolas comecem um trabalho educativo, como está previsto na nossa lei.
Ainda sobre a sessão de ontem, foi sobrestado o texto que discute a proibição do uso de animais em práticas experimentais que provoquem sofrimento físico ou psicológico. Já o projeto de lei que cancela o aumento do salário dos vereadores foi aprovado por unanimidade. A Unesp em Bauru promove hoje uma palestra com o coordenador da Comissão Nacional da Verdade, Pedro Dallari. O encontro é organizado pela Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação e pelo Observatório de Educação em Direitos Humanos. Agora à tarde, Dallari concedeu uma entrevista coletiva e falou sobre o trabalho realizado pela Comissão Nacional da Verdade. Destacou também a importância de se recuperar a memória da ditadura militar. Amanhã a gente exibe aqui no Unesp Notícias uma entrevista com o Pedro Dallari. E se você quiser participar da palestra hoje, é logo mais às 7h30 da noite, no auditório da Central de Salas da Unesp. A entrada é de graça. Depois do intervalo, o assunto é a nova lei que torna crime a venda de bebida alcoólica para crianças e adolescentes. Vamos conversar com a consultora em Independência Química, Selenita Coelho. Daqui a pouco, continue com a gente. A presidente Dilma Rousseff sancionou neste mês uma lei que torna crime a venda e a oferta de bebida alcoólica para menores de idade. O texto prevê pena de 2 a 4 anos de prisão e multa de até R$10 mil pelo descumprimento da determinação. E é sobre os riscos do consumo de álcool por crianças e adolescentes que a gente fala agora. Conversamos com a consultora em Independência Química, Selenita Coelho. Selenita, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Selenita, como vocês que trabalham, com esse tema, veem essa lei? É com otimismo? Vocês acham que ela vai ter impacto nesse início precoce de jovens e crianças no consumo de bebidas alcoólicas? Eu acredito que a curto prazo não, porque ainda não existe um aparato para fiscalização. Mas a médio e longo prazo, acredito que sim, porque eu acredito que a sociedade vai descobrir uma maneira de fazer com que essa lei funcione, porque é gritante a ajuda que os pais estão necessitando, que a sociedade também, porque o álcool atinge a sociedade como um todo. Hoje, nós sabemos uma estatística de 2013, afirma para a gente que 66% do adolescente de 13 a 15 anos de idade já experimentou o álcool. Então, esse início pelo é muito menos precoce. uma vez na vida, entre 13 e 15 anos, ele já ficou alcoolizado. Então, a meu ver, isso é muito grave. Quer dizer, de cada 10, 2 já experimentaram álcool. E preocupante para os pais desses adolescentes que normalmente nos procuram para saber o que podem fazer, e preocupante para a sociedade, porque 75% dos acidentes, aí não de adolescentes, mas a gente pensando em acidentes de carro e outros tipos de acidente, é provocado pelo consumo do álcool. Selenita, essa idade de início que você citou, entre 13 e 15 anos, e como que se dá esse início? Ele vem geralmente pela família, pelo próprio pai ou aquele tio que incentiva que o jovem experimente uma bebida alcoólica? Eu não vejo muito que seja exclusivamente o incentivo. Eu costumo dizer assim em palestras que eu dou, que com o que se comemora o nascimento do bebê? Com o que se comemora o primeiro ano do bebê? Com o que se comemora o 7º ano? Com o que se comemora o 12º ano? Então, nós estamos imersos numa cultura que cultua o álcool. E essa cultura é que precisa mudar dentro da sociedade. Quer dizer, ele está sempre atrelado a comemorações, a momentos de felicidade e começa por aí. E aí o jovem adquire o prazer do estado alterado de mente. Então, você conversa com um jovem e ele diz para você que não tem graça ir numa festa sem álcool. Não tem graça se reunir para bater papo sem álcool. Hoje há muita festa em que os jovens se reúnem um na casa do outro, que é o esquenta, somente para beber. E o álcool está muito barato. Eu acho que uma das coisas que diminuiria também o consumo
é aumentar o custo do álcool, o imposto sobre o álcool. Como aumentou o imposto do cigarro, no tempo fez a diferença. O imposto sobre o álcool também faria a diferença para o consumidor. Eu vejo também essa lei, uma dificuldade dessa lei, quando a gente pensa num bar, onde que as bebidas são vendidas por doses. É muito fácil a fiscalização, porque a gente está vendo o consumo ali, qualquer pessoa que estiver ali, qualquer pai vai poder fiscalizar esse consumo, qualquer adulto vai poder fiscalizar esse consumo. Mas quando a gente pensa no mercado, numa grande loja distribuidora de bebida, não é possível fazer essa fiscalização, não tem como ser feita essa fiscalização. Então, a sociedade ela precisa rever alguns princípios dela mesma a respeito do álcool, para ela começar a fazer um movimento contrário a partir da família, a partir do convívio social próprio dela e depois para a sociedade, para a grande sociedade. Porque aquilo que funcionar lá na Bela Vista, que é o bairro que eu moro, possivelmente não vai funcionar lá nos altos da cidade. Porque é muito particular de cada família. De cada maneira de beber, do porquê se bebe e como vai se evitar esse consumo. Então, é um trabalho assim, de conscientização a longo prazo, uma reflexão a longo prazo. Eu vejo assim, que quando a gente tem oportunidade em grupos de apoio, que é o que eu trabalho na Pastoral da Sobriedade, de fazer essa reflexão com os pais, eles se sentem culpados. E aí a culpa paralisa um pouco. Meu Deus, não tem mais jeito, porque eu fiz isso mesmo. Eu não estou mais naquela fase que, quando eu comecei, a gente alertava, não põe a chupetinha do bebê na bebida e põe na boca dele. Não é para fazer isso. Mas hoje a sociedade já raramente se encontra alguém molhando a chupetinha do bebê e pondo na boca do bebê. Mas bebe na frente do bebê. Dá o exemplo, né? E Dá a criança exemplo. aprende pelo exemplo. E chega uma hora que ele quer também fazer o rito dele, né, de felicidade. A sexta-feira em que eu vou me perder e não vou ser responsável. Tá certo, Selenita. Para a gente concluir rapidamente, que o nosso tempo está acabando, em que momento o consumo frequente passa para dependência mesmo? No momento em que, falando do adolescente e do adulto também, quando ele não consegue praticar as atividades diárias. Ele deixa de trabalhar, ele deixa de estudar, ele não dorme na hora certa, ele entra em conflito com ele mesmo e com a família, porque ele não tem respostas que a família e a sociedade está exigindo dele. Tá certo, então é importante que os pais fiquem atentos a esses sinais. Selenita, muito obrigada por sua contribuição. Eu que agradeço. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!